Bora falar de futebol, bora falar do Palmeiras que venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e, claro, mais uma vez o assunto de desperdício de gols veio à tona, mesmo com a vitória do Palmeiras. Na coletiva do Abel foi falado sobre Luiz Adriano, enfim. E muita gente coloca isso como grande problema do Palmeiras na busca pelo título. Será que é o grande problema? Bom, eu acho que não e vou falar sobre isso nesse vídeo. Bora falar de futebol? Então inscreva-se no canal do Fragoso aqui embaixo, ative o sininho que é fundamental para você receber o aviso quando pintar vídeo novo e evidentemente deixa a sua curtida, deixa o seu like que é importante para o canal também. O seu comentário ao final do vídeo é fundamental, também é importante para o canal. Quero uma crítica construtiva sua, quero um elogio, quero uma ideia, quero uma sugestão, quero que você debata com a galera, enfim, fique à vontade, o espaço é todo seu. E se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Combinado? Então bora falar do assunto desse vídeo, bora falar desse Palmeiras que venceu o Atlético Paranaense e eu vou ter que entrar nessa seara do problema que o Palmeiras tem para buscar o título. Porque muita gente passou a falar sobre isso, eu já falo sobre essa queda de rendimento do ataque do Palmeiras, desde o jogo contra o Fluminense basicamente, que o Palmeiras vence por 1-0, vence com um gol contra, mas tem dificuldades de acertar o gol. E a partir daquele jogo na temporada, o Palmeiras tem uma queda de rendimento muito grande em relação às finalizações. E aí, vamos pensar no universo, vamos olhar o todo, o contexto. O Palmeiras que tem aí uma média, carregava uma média de 10 a 11 finalizações por jogo no Campeonato Brasileiro, acertando 5 vezes a direção do gol. Isso diminuiu muito. O Palmeiras teve uma queda em 2 jogos aí mais recentes em relação à criatividade, que finalizou pouco, e aí não estou falando em direção ao gol, mas chutou pouco, concluiu pouco, seja de cabeça, seja com chute. E claro que quando você conclui pouco, você vai acertar muitas vezes, você vai ter menos chances, evidentemente, de acertar mais vezes o gol e menos chances de colocar a bola na rede. Isso é lógica, é simples. O que você tem que fazer para ganhar um jogo? Maximizar suas chances de colocar a bola na rede. Então você precisa construir muito, criar bastante e ter eficácia. Acertar muito a direção do gol, na maioria das vezes, com força, com potência, para criar dificuldade para o goleiro e conseguir colocar mais bolas na rede. É assim que você consegue 3 pontos quando você joga um campeonato de pontos corridos e é assim que você mata os mata-matas, com o perdão da brincadeira e do trocadilho, em competições eliminatórias. E aí o Palmeiras teve uma queda de rendimento nesse sentido. O Palmeiras diminuiu isso nos últimos tempos, com exceção ali daquele Palmeiras 3, São Paulo 0 na Copa Libertadores da América, quando o time conseguiu de fato ter uma eficácia muito grande e também construir bastante, criar várias jogadas. Isso diminuiu em média ao longo do mês de julho, do meio do mês de julho para cá, dá para dizer assim, até o final de agosto. E aí você observa se esse é o problema do Palmeiras? Não sei. Eu diria que não é o grande problema. É um problema? Sim, é um problema. O Palmeiras poderia ter se complicado ontem contra o Atlético Paranaense. Eu fiz a cobertura do jogo, ontem não, né, no sábado. Fiz a cobertura do jogo, estive ali no gramado e depois, claro, pude analisar com mais calma, depois da minha enxaqueca, eu tive um problema sério de dor de cabeça. Mas se você parar para observar, o Palmeiras de novo poderia ter matado o jogo, leva o empate e consegue a vitória com o gol do Rony, é bem verdade. Mas o Palmeiras perdeu oportunidades com o William, perdeu oportunidade também com o Daverson cara a cara, William cara a cara, Daverson cara a cara. Teve também a oportunidade que perdeu com o Rafael Veiga, em chute ali de fora da área, o Danilo. Então o Palmeiras desperdiça muitas vezes chances claras de gol. Vamos separar só do Daverson e do William, nesse caso, em chance clara de gol? Vamos separar basicamente essas chances. De matar o jogo, de resolver a partida. O Breno Lopes, recentemente, se não me falha a memória, também teve uma oportunidade cara a cara com o goleiro do Cuiabá, estava 1-0 a partida, poderia empatar o jogo e a partir daí poderia virar. Enfim, há várias outras ocasiões que o torcedor do Palmeiras se assusta e fala: poxa, o Palmeiras está perdendo muito gol, o Palmeiras vai se complicar. Ok, vamos lá. O Abel Ferreira na coletiva falou o seguinte: olha, o Palmeiras tem o segundo melhor ataque da competição, não tem por que se preocupar com essa parte ofensiva, embora ele reveze os centroavantes com uma frequência muito grande. O Luiz Adriano tenha problemas físicos, o Rony agora está se recuperando também de uma lesão, passou a jogar mais minutos, colocou a bola na rede, comemorou com isso, mas enfim, o ponto é o seguinte: o Palmeiras, observe só, ele em média, aí a gente tem que olhar e fazer a comparação para ver se há uma distância justamente nesse sentido, nesse quesito, para ver se é o grande problema do Palmeiras para disputar o título. Veja só, o Palmeiras tem o segundo melhor ataque. Isso é uma realidade? É uma realidade.
O Palmeiras tem o segundo melhor ataque, o Flamengo tem o melhor ataque com 2 jogos a menos e 32 gols marcados, são 2 jogos a menos e 3 gols a mais, mas olhando para o líder, olhando para o Atlético Mineiro, a diferença é que o Palmeiras tem 2 gols a mais do que o Atlético Mineiro. O Atlético tem 27 gols, o Palmeiras tem 29. Então veja só, vamos pegar e vamos dar uma olhada justamente nesse quesito, que é um quesito muito importante. Se o Palmeiras está perdendo muito gol, será que os outros times estão fazendo muitos gols? Vamos lá, olha só. Aproveitamento das finalizações, atenção para esse detalhe. Aproveitamento das finalizações para colocar a bola na rede, tá? Tá ruim? Será? Vamos comparar. O Atlético Mineiro tem 39 pontos na competição. Ele converte 15% das finalizações dele em gol no Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá para dizer que a cada 30 finalizações o Atlético faz 3 gols. Basicamente isso. 15%, cada 30 finalizações do Atlético, ele faz 3 gols. O Palmeiras tem 35 pontos e ele tem 14% no quesito conversão de finalização em gol. 1% de diferença. É uma margem de erro. Está muito perto. O Atlético, por exemplo, perdeu um caminhão de gols contra o Red Bull Bragantino. O Atlético perdeu muitos gols contra o Juventude, virou o jogo no finalzinho só, mas conseguiu e precisou dos acréscimos para virar. Vamos buscar aí o Atlético contra a Chapecoense também, perdeu muitos gols. É um time que também perde muitos gols. Mas tem uma diferença aí. Vou chegar nela. O Fortaleza, o time do Vojvoda converte 14% das suas finalizações em gol. Então atenção, é a mesma conversão do Palmeiras. A equipe do Red Bull Bragantino com 32 pontos converte 17% das suas finalizações em gol. É um número maior, 2% maior em relação ao líder, 3% maior em relação ao segundo e terceiro colocado. Opa! Aí a gente está falando de um time que aproveita melhor as suas finalizações, mas ele tem o mesmo problema do Palmeiras, e eu vou chegar nele. O Flamengo, que tem um ataque com 32 gols marcados em 16 partidas, 2 jogos a menos do que as outras equipes que eu citei, 15% das suas finalizações são convertidas em gol. 1% de diferença em relação ao Palmeiras, abaixo do Red Bull Bragantino. Então veja só, o que eu estou querendo dizer com isso? Os ataques das equipes, nesse momento, eles estão separados por pouquíssimos detalhes. Pouquíssimos detalhes. A eficácia dos ataques. O quanto os ataques convertem, não só os ataques, né? O quanto os times convertem as suas finalizações em gols. São detalhes muito pequenos nesse momento. Mas tem um detalhe maior. E eu acho que aí está o maior problema do Palmeiras nesse momento, assim como o problema do Red Bull Bragantino. A defesa é vazada a todo momento. Vamos lá. Nos últimos 6 jogos da temporada, o Palmeiras sofreu gols em 5. Só não sofreu no 3-0 contra o São Paulo na Libertadores da América. Nos outros, sofreu gols em 5 partidas. E aí vem a questão. Antes desse jogo, o Palmeiras tinha um ajuste. 5 jogos sem sofrer gols em sequência, antes dessa série de 6 jogos em que sofreu gols em 5. Veja só, contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras acabou sofrendo 2 gols. Ah, foi 2-1, Fragoso. Mas veja, o gol que o Atlético tem anulado, o Terans domina, mas se ele consegue ajeitar um pouquinho mais o corpo, ele não usa o braço. E a jogada segue e o Atlético faz um gol também. Teria sofrido 2. É que o Terans usou o braço. Mas veja só, 2 gols contra o Atlético, já coloca mais 2 gols na conta, mais difícil ainda reverter. 3 gols contra o Fortaleza, 2 gols contra o Cuiabá. Veja só a dificuldade que o Palmeiras tem tido para manter a sua defesa sem sofrer vazamentos. Eu nem estou falando do jogo contra o Atlético, porque aí jogava só com 10 jogadores, mas ainda assim é um ponto importante, porque há equipes que passam um jogo sem levar gols com 10 jogadores, mas é mais difícil, então nem vou colocar esse asterisco, se tem outros jogos. Veja como essa é a diferença. Olhando para os números de defesa, tanto o Palmeiras quanto o Red Bull Bragantino, entre os 10 primeiros colocados, estão muito mal. O Palmeiras tem 20 gols sofridos no campeonato. O Atlético Mineiro, líder, tem 13. Olha só onde está a diferença. Percebe onde está a diferença? É muito mais difícil você reverter resultado do que você construí-lo sem sofrer gols. Porque se você tem que reverter resultado, você tem que transformar a sua eficácia para fazer pelo menos 2 gols, às vezes até 3.
Quando você tem uma zaga mais segura, uma defesa mais sólida, que não sofre gols na maioria dos jogos, você só precisa de um gol. A sua eficácia nem precisa ser tão alta, um gol resolve para os 3 pontos. Então isso pode fazer a diferença. O Palmeiras sofreu 20 gols, o Bragantino sofreu 19 nessa sequência. Veja só que dado interessante. Olha só, na primeira página da tabela, do primeiro ao 10º colocado, tá? Entre o primeiro e o 10º colocado, Palmeiras e Bragantino só estão defensivamente melhores do que o 9º colocado, que é o Atlético Paranaense, com 21 gols sofridos, e que o Internacional com 22 gols sofridos. O Atlético Mineiro sofreu 13. Fortaleza e Flamengo sofreram 16. 3 gols, 6 gols, 4 gols. Isso faz diferença no detalhe. Quando você junta essas duas coisas, você junta a dificuldade, o desperdício de gols, com uma defesa que é mais vazada do que os seus concorrentes, naturalmente você vai pontuar menos. Então aí está o problema do Palmeiras na minha visão. Ofensivamente o Palmeiras perde gols? Perde, mas o Atlético também perde, o Flamengo também perde, o Fortaleza também perde. Está muito próximo o número de ataque das equipes e está muito próximo também a eficácia em relação às finalizações que cada equipe tem. Cada uma ali está basicamente convertendo 15% das finalizações que tem no gol. Basicamente. O Palmeiras precisa melhorar? Pode melhorar, deve melhorar, assim como as outras equipes também devem melhorar nesse quesito, porque é um número que está um pouco abaixo do ideal. Mas a defesa é o que faz mais a diferença. Quando você não consegue converter tanto em gol as finalizações que tem, se a sua defesa ela acaba não sendo vazada, você garante 3 pontos. Agora, quando a sua defesa vaza, aí você garante 1 ponto, ou perde o jogo, e o seu adversário que está com a defesa mais sólida e colocou só uma bola na rede, avança na tabela com mais 3 pontos. Esse, para mim, é o ponto. Claro que a melhor ofensiva é necessária, a Palmeiras tem desperdiçado gols que podem aumentar a sua eficácia, podem ter uma eficácia, por exemplo, da Red Bull Bragantino, que faz 17%, porque desperdiça gols mesmo. Agora, o desequilíbrio aparece muito mais nos detalhes de pontuação na parte defensiva, na minha concepção. Porque a campanha é boa. O Palmeiras tem 35 pontos, pode chegar a 38 no primeiro turno. O Atlético Mineiro tem 39. Campanha muito próxima, 4 pontos de diferença. 4 pontos de diferença é uma campanha muito próxima. Mas o desequilíbrio na pontuação aparece muito nesse sentido. O Palmeiras tem mais gols que o Atlético na competição. O Palmeiras tem eficácia muito semelhante ao Atlético na conversão de finalizações. Os ataques estão funcionando de forma parecida, em termos de resultado. Agora, defensivamente, as duas equipes estão tendo resultados muito diferentes. E a partir daí, a pontuação na tabela se desequilibra e o Galo tem 4 pontos na frente, por exemplo. Na minha concepção, esses ajustes que o Palmeiras, por exemplo, precisa fazer, assim como o Red Bull Bragantino também precisa fazer, essas questões defensivas podem ser o ponto de desequilíbrio, já é hoje, mas no final do campeonato pode ser o ponto de desequilíbrio para quem vai levar o troféu do Brasileirão. Bom, depois de explicar tudo isso, conversão de finalização em gols, ataques, defesas, desequilíbrio, ponto de equilíbrio, tudo isso, é claro que eu quero o seu comentário. Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixe o seu like aqui embaixo, que é fundamental. Inscreva-se no canal do Fragoso, que também é muito importante. Já falei do like, da inscrição, do comentário e, claro, se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Valeu? Grande abraço! Bora falar de futebol.